Muito bem. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso encontro. Eu cumprimento a professora Daniela Pedrassani, coordenadora do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional. Igualmente, cumprimento os professores do programa. Cumprimento também professores, mestrandos, pesquisadores, comunidade em geral. E especialmente o nosso convidado, professor Jandir Ferreira de Lima. Uma boa noite, sinta-se bem entre nós, sinta-se acolhido. E eu vou fazer início a uma apresentação e depois nós damos sequência, então, ao questionário, a uma conversa com o professor Jandir Ferreira Lima, então. Sejam bem-vindos a esta live de diálogos sobre ciência do desenvolvimento regional. Hoje, dia 21 de outubro de 2021, estamos em continuidade a uma série de entrevistas virtuais com destacados pesquisadores da área de planejamento urbano regional e demografia, área de conhecimento científico da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, no âmbito do projeto de pesquisa Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento Regional, coordenado por docentes do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. O objetivo dessas entrevistas virtuais se apresenta como continuidade e também como um desdobramento de entrevistas escritas que serão publicadas na revista Desenvolvimento Regional em Debate, da Universidade do Contestado, e que visam constituir um registro escrito e memória virtual em torno da ciência do desenvolvimento regional, disponíveis ao público interessado pelas questões, pelos debates, pelas pesquisas e pelos conhecimentos promovidos por esta área do conhecimento. O saber e a construção de uma ciência do desenvolvimento regional parecem derivar de outras ciências e, mesmo que se considerem debates sobre o desenvolvimento na primeira metade do século XX, as questões do desenvolvimento regional parecem ser recentes, especialmente no Brasil. Acompanhamos e nos envolvemos com o debate sobre o conceito ou a ideologia de desenvolvimento, sua trajetória ao longo da história até a atualidade. Acompanhamos também autores que perseguem sua etimologia, formação, primeiros usos, ligações, articulações que se estabeleceram como conhecimento acadêmico, teórico e prático diante dos desafios do desenvolvimento nacional, regional e também local. Este projeto busca conhecer um pouco da trajetória do desdobramento dos usos e debates do desenvolvimento, seja como conceito, especialmente quando se associa ao conceito de regional, e se estabelece no Brasil em facetas normativas, teóricas, políticas e nas falas cotidianas na sociedade. Obviamente aqui, neste primeiro momento, interessa conhecer os expoentes acadêmicos, os articuladores que estimularam o surgimento dos programas stricto sensu de desenvolvimento regional no Brasil, bem como as iniciativas e os debates envolvidos no processo de formação da área de planejamento urbano, regional e demografia da CAPES, onde foram recepcionados os cursos de desenvolvimento regional. A Universidade do Contestado, especialmente por seus cursos de mestrado em desenvolvimento regional, em âmbito acadêmico e com a abertura do doutorado em desenvolvimento regional, através de seu corpo docente, busca dialogar com pensadores da área que se disponibilizam ao diálogo e documentação a partir de ideias e perspectivas de análises vinculados ao surgimento e afirmação da ciência do desenvolvimento regional. Compreendemos a necessidade de registrar aspectos teóricos e conceituais presentes na origem da sub-área do desenvolvimento regional, e assim constituir uma memória dessa trajetória científica. Ainda nessa direção, faz parte dessa iniciativa considerar variáveis analíticas e interpretativas em torno do presente e do futuro dos debates da ciência do desenvolvimento regional. Sob tais pressupostos, importa aqui conhecer um pouco da trajetória dos professores e pesquisadores que apoiaram a fundação da área, os que se destacam como produtivos, os que perceberam, melhor dizendo, os que receberam premiações, dentre outros.
Com estas pessoas, portanto, importa-nos estabelecer um diálogo para deixar falar, documentar, ler, interpretar e avançar no entendimento de nosso campo de estudos, pesquisas, debates e produção do conhecimento científico. Trata-se de conversar sobre aspectos que consideram relevantes em suas trajetórias acadêmicas. Em que momento despertam interesses pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento? Como se aproximam e adentram na área do desenvolvimento regional? Como enxergam as diferenças entre concepções de desenvolvimento pesquisadas em diferentes momentos da história? Como veem a atual ciência do desenvolvimento regional e sua produção? Quais os autores, ideias, conceitos, noções, enfim, embates teóricos que consideram presentes até hoje e de fundamental importância? Quais as redes de relações locais, nacionais ou até internacionais se apresentam estratégicos para o avanço da ciência do desenvolvimento regional? Preteríamos, assim, do exercício de apenas buscar dados e palavras dos professores da área em documentos e contribuições apresentados nos diversos canais de comunicação, sem excluí-los, porque importantes, resistindo à tentação de reproduzir suas vozes, como estão paralisadas, e suas produções, nos fazendo desaparecer, servindo a estes colegas. Preteríamos também a tentação de buscar a participação de colegas em uma contribuição fria via apresentação de formulários e roteiros de perguntas e sem o devido convite que ainda não se pode se fazer presencialmente, pelo cenário pandêmico e, enfim, a tragédia que estamos vivendo. Por isso, buscamos avançar pelo campo dessa proposta de abertura de canal de comunicação. Nesse canal, infelizmente, sem um café, sem a presença física e o indispensável calor humano, compartilhamos nesta noite e nesta ágora virtual com o professor e pesquisador, doutor Jandir Ferreira de Lima. Professor Jandir, seja muito bem-vindo e é uma satisfação, se não uma honra, tê-lo aqui conosco neste diálogo. Permita-me também apresentar alguns aspectos da trajetória acadêmica do professor Jandir. O professor Jandir Ferreira de Lima é natural de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, é doutor em desenvolvimento regional, PhD, pela Universidade de Quebec, no Canadá, mestre em economia pela Universidade Federal da Bahia, é bacharel em ciências econômicas pela Universidade de Cruz Alta, a Unicruz, no Rio Grande do Sul, e é professor do mestrado em economia e do mestrado e doutorado em desenvolvimento regional e agronegócio da Universidade Estadual do Paraná, a UniUS. Professor Jandir é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, foi pesquisador visitante na Bolívia, no Canadá, no Paraguai, na Venezuela e Romênia. Dentre os prêmios recebidos se destacam Prêmio de Excelência do Departamento de Ciências Humanas da Universidade de Quebec, no Canadá, Economista Acadêmico do ano de 2015, Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Paraná, em 2017, e Prêmio Brasil de Economia em 2018, e Prêmio Paraná de Economia e Prêmio BRDE de Desenvolvimento em várias edições. Ele é docente honorífico da UniTPC, na Bolívia, pesquisa na área do desenvolvimento regional e humano, com ênfase em economia dos territórios e desigualdades socioeconômicas. Autor de textos e livros científicos publicados no Brasil e no exterior. Além disso, o professor Jandir é revisor de diversos periódicos nacionais, é autor e coautor de mais de dezenas de artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, é autor e coautor de vários livros publicados, igualmente de inúmeros capítulos de livros e textos de jornais e revistas, dezenas de trabalhos completos e apresentados em congressos, dezenas ou centenas, melhor dizendo, bem como de resumos expandidos publicados em anais e congressos. É orientador de inúmeras pesquisas de iniciação científica, de mestrado e doutorado, bem como tem a participação em inúmeras bancas de qualificação e defesa de mestrado e também de doutorado. Professor Jandir, talvez gostaria e desejaria acrescentar
alguns aspectos de seu currículo e que não foram contemplados neste momento, portanto, pode fazê-lo na sua apresentação e fique à vontade. A dinâmica dessa entrevista se constitui a partir de 10 questões previamente formuladas, bem como de aspectos teóricos e conceituais relevantes e que poderão ser contempladas ao longo do diálogo. Participarão desta entrevista a professora Cíntia Neves Godoy, doutora em Geografia, docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional. Participa também o professor Sandro Luiz Bazanella, doutor em Ciências Humanas, docente também do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. E esse que vos fala, professor Jairo Marquesan, doutor em Geografia, docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional. Professor Jandir, em relação ao seu currículo, e gostaria de fazer uma apresentação, mais uma vez, uma boa noite, bem-vindo, sinta-se bem entre nós. Boa noite a todos e a todas, né? Agradeço aí ao Jairo e à equipe dele por esse convite para estar aqui com vocês essa noite, me sinto muito lisonjeado. Registro ali, eu acabei de ver a presença da professora Maria Luísa Milani, ela foi coordenadora aí do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional lá no início do programa. Fomos colegas de CAPES em alguns embates, né, Maria Luísa, por bolsa, por subsídios, por apoio aos programas interioranos, que naquela época, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, estavam iniciando. Então, para mim, voltar mesmo virtualmente ao INC é uma grande honra. Muito bem, muito obrigado. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. E eu diria assim, para todos os programas de pós-graduação, porque é uma das memórias vivas da pesquisa na área do desenvolvimento regional. Então, permita-me aqui fazer a primeira pergunta. O professor poderia nos apresentar alguns aspectos que considera relevantes na sua trajetória acadêmica? Fique à vontade, professor. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu acho que o primeiro elemento da minha trajetória acadêmica é o local de onde eu venho, que é o norte do Rio Grande do Sul, a região do Alto Uruguai, né, a região que fica entre a chamada Zona da Produção e a região do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul. Por que eu considero isso importante? Porque é uma região muito rica em termos de crescimento econômico, em termos de estrutura produtiva, porém muito pobre em termos de distribuição de renda e de questões sociais, de igualdades sociais. Eu acredito que isso influenciou muito a minha trajetória, porque eu morei no norte do Rio Grande do Sul entre a adolescência e o início da vida adulta. E eu acredito que isso impactou muito naquilo que eu trago como objeto de pesquisa, que é o desenvolvimento econômico no seu aspecto regional, no seu aspecto territorial. E, além disso, ao longo da minha trajetória acadêmica, ao longo dos meus trabalhos acadêmicos, a questão do desenvolvimento regional e a mitigação dessas desigualdades é uma linha que perfaz a minha produção científica, tanto individual quanto coletiva. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu agora passo a palavra para a professora Cíntia, para a sua apresentação e sua pergunta também. Fique à vontade, professora Cíntia. Boa noite, seja bem-vindo, professor, é uma honra. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre em que momento dessa trajetória você despertou para o interesse de pensar o conceito do desenvolvimento. Academicamente, de formação de base, eu tenho uma formação ortodoxa, né? Essa minha formação ortodoxa ela foi talvez muito importante em questões metodológicas da pesquisa, do rigor científico, do rigor do método científico. Mas, em geral, a formação ortodoxa é um pouco reduzida, ou talvez muito reduzida, quando você olha elementos mais sinérgicos no processo de desenvolvimento regional, análises mais sistêmicas no processo de desenvolvimento regional. E, nesse sentido, a minha formação no mestrado lá na Universidade Federal da Bahia teve um papel muito importante, que foi onde eu tive contato com as primeiras leituras sobre a questão regional na obra de Gunnar Myrdal, né? Um teórico aí sobre o ciclo vicioso da pobreza, das regiões subdesenvolvidas e assim por diante. Quando eu ingressei na UniOeste em 1997, na época foi criado o Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Regional e Agronegócio,
Esse grupo era capitaneado pelo professor Piri Chiquida, pelo professor Macir Pífero, e junto a esse grupo, junto a esses pesquisadores, eu tive mais contato com o terreno, ou seja, aquela pesquisa mais empírica, aquele diálogo com prefeitos, com autoridades, com cidadãos, sobre as questões que as comunidades, os municípios, o próprio território oeste vivia. Então, nesse sentido, empiricamente, a questão do desenvolvimento, ela se torna muito forte, e naquele momento, eu acredito que meus colegas também, a gente percebia que nós tínhamos muito deficiências em termos de conceitos, em termos de compreensão do processo de desenvolvimento. E foi algo que nós começamos a aprender na prática, né? Fazendo estudos, desenvolvendo estudos, a partir dos chamados métodos de análise regional, né? Que nós, digamos assim, a UniOeste Toledo tem uma grande expertise, e a partir desses indicadores nós começamos a vivenciar o aspecto do desenvolvimento no seu sentido empírico. Num terceiro momento da minha carreira, quando eu fui me doutorar no Canadá em 2001, eu fiquei 4 anos no Canadá me doutorando, eu tive contato com autores da geografia, né? Fiquei muito impressionado com a chamada geografia humana, geografia regional, que trazem conceitos muito importantes para o campo da economia. Eu acredito até que a ciência econômica no século XXI, o grande salto da ciência econômica, foi incorporar conceitos instrumentais da geografia no seu escopo de análise, que fez com que nós pudéssemos, digamos assim, ampliar o foco analítico. Então, a ideia do desenvolvimento ela já surge na minha adolescência, né, no início da minha vida adulta, por conta dos problemas que eu vivia na minha cidade natal, Palmeiras das Missões, uma cidade rica, mas que não gerava emprego, não gerava renda, e que tinha uma periferia muito, muito grande, né, uma periferia com pessoas humildes, de forma muito significativa, num município que era tão rico, e ao longo da minha carreira, essas questões vão sempre fazer parte. Eu acredito que a minha entrada na UniOeste e nesse grupo de pesquisa me fortaleceu mais ainda em termos metodológicos, e ao longo da minha instrução, da minha formação, mestrado, doutorado, eu consegui incorporar conceitos teóricos e analíticos que também foram muito importantes nessa formação. É claro que nada substitui a experiência, né? Quando o professor Jairo falou ali de dezenas e centenas de textos, isso, pessoal, é em 25 anos de carreira na UniOeste. Então, esses 25 anos de carreira aí, eles pesam bastante na experiência e naquilo que nós vamos amadurecendo enquanto pesquisadores. Então, até esse momento, eu digo para vocês, é o estudo do desenvolvimento, mas não é um estudo recente, pessoal. Se nós olharmos aí na história do pensamento econômico, na história das ciências sociais, a pergunta do porquê há regiões ricas e pobres, isso remonta ao século XVIII. Então, nós estamos há 200 anos, quase 250 anos, discutindo o processo de desenvolvimento. E eu acredito que essa contribuição que eu dou, que meus colegas dão, talvez nesse contexto histórico é muito pequena, mas tem tido uma importância, principalmente nas regiões nas quais nós atuamos. Muito bem, professor, muito obrigado. Na sequência, eu passo a palavra ao professor Sandro. Então, boa noite, professor Jandir. Seja bem-vindo. E a questão que eu lhe dirijo se apresenta na seguinte direção. Em que ano o professor ingressou na área Planejamento Urbano, Regional e Demografia? E quais as características dessa área naquele momento em que o professor, então, acessa a área? Eu comecei a trabalhar, pesquisar na área de desenvolvimento regional a partir de 97, quando foi criado o grupo de pesquisa em desenvolvimento regional e agronegócio na UniOeste Toledo. Então, o contato com a área de desenvolvimento regional ela já remonta ao meu início da carreira como docente e pesquisador. Porém, em 2003, na UniOeste Toledo, foi criado o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e agronegócio, e ele foi inserido na área Planejamento Urbano Regional / Demografia. Vejam bem, em 2003, nós não tínhamos ainda o desenvolvimento regional enquanto uma sub-área da grande área Planejamento Urbano Regional. Eu não sei dizer quantos cursos haviam na época, mas eu acredito que o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da UniOeste foi o 3º ou 4º programa criado naquele momento, né, na área de desenvolvimento regional. Então, o meu ingresso ocorreu em 2003, enquanto docente desse programa. Porém, eu efetivamente me tornei docente, porque na época eu estava me doutorando em 2005. Então, em 2005, eu comecei a, digamos assim, a militar na área, não só no aspecto da docência e da pesquisa, mas também do reconhecimento dos programas de pós-graduação na área de desenvolvimento regional, que eram programas novos, né? A Unisc foi pioneira nessa área, e naquele momento também
havia um outro aspecto da questão dessa estrutura de pós-graduação, que era a interiorização do ensino superior. Quem imaginava que universidades interioranas, em regiões periféricas, em pequenas cidades como Canoinhas, Toledo e outras regiões do Brasil, poderiam oferecer uma pós-graduação de alto nível? Então, isso na época era algo novo. Então, mais do que criar um programa, nós também lutávamos pela consolidação. Não era uma situação muito fácil, né? Era uma falta de recursos. Os nossos programas, por serem interioranos, têm um perfil de alunos diferenciados de outros grandes centros, né, que precisam talvez até de mais suporte para se manter e assim por diante. E depois, entre 2009 e 2010, eu me tornei coordenador, né, do programa de pós-graduação, e na época nós implantamos o doutorado em desenvolvimento regional e agronegócio. Então, nesse momento que eu me torno coordenador, que eu tive também uma atuação mais direta junto às instâncias de coordenação de área, da grande área na CAPES, né? Conheci na época o professor Rainer Randolph, conheci a Maria Luísa também, que vinha numa trajetória de consolidação do PMDR aí em Canoinhas. Então, é toda uma trajetória que se consolida nesse momento e que eu diria que nós estamos consolidando. Eu olho a nossa grande área, planejamento urbano regional, barra demografia, agora barra desenvolvimento regional, como uma área em construção ainda, tá? Uma área em consolidação, mas que, historicamente, vira uma página no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Até então, você tinha uma ciência que era feita apenas nos grandes centros, nas grandes metrópoles, por universidades tradicionais e consolidadas, e, de repente, você desloca a produção científica para o interior do Brasil, chamando atenção para particularidades e processos de desenvolvimento que, até então, não eram estudados ou não se dava grande importância, né? Então, mais do que criar uma área, é todo um rol de produção científica e de conhecimento que nós estamos produzindo sobre o interior do Brasil, sobre as dinâmicas regionais no interior do Brasil, que até então não existia na academia brasileira. Muito obrigado, professor Jandir, pela sua resposta esclarecedora e permite que a gente compreenda ou vá avançando na compreensão da própria constituição da área e dos desafios da mesma. Professor Jairo, devolvo a palavra. Muito obrigado, professor Sandro. E, na sequência, antes da constituição da área do planejamento urbano e regional, demografia e desenvolvimento regional, em que áreas, professor, do conhecimento, ou melhor dizendo, em que áreas do conhecimento se centravam as pesquisas e debates sobre o desenvolvimento regional? Se nós olharmos a pós-graduação de forma... A pós-graduação em si, eu diria que era na área da geografia e da economia. Se nós olharmos, por exemplo, os anos 70, o CEDEPLAR, com Paulo Haddad, né, que são os grandes expoentes, os grandes pesquisadores brasileiros, Thompson Andrade e outros pesquisadores aqui do CEDEPLAR em Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos uma grande produção científica, em termos principalmente de indicadores de análise regional, que até então não existia no Brasil. Anterior a isso, academicamente, os estudos de Celso Furtado, né, nos anos 50 e 60, o texto de Furtado, um projeto para o Brasil, no qual ele discute a questão regional, em especial do Nordeste, o modelo brasileiro, na qual ele discute algumas formas de ocupação, de dinâmica das regiões, demonstra que já havia uma discussão do regional, talvez fragmentada em diversas ciências, em especial na geografia e na economia, que começa a se direcionar com a criação dos primeiros programas de planejamento urbano regional na década de 70. Programas esses muito influenciados por que se fazia nos Estados Unidos, o Urban Planning, e na Europa, né, com o aménagement do território dos franceses. Eu acredito que a influência da escola francesa e da escola americana vão ser muito importantes para nós constituirmos esses primeiros programas de pós-graduação nos anos 70. É claro que a questão regional não se resume a esses programas, pessoal. Se nós olharmos um pouco mais atrás, 100, 150 anos atrás, lá no século XIX, nós temos aí os grandes pintores, Debré, geógrafos, Saint-Hilaire, que caminhavam, viajavam pelo Brasil e na sua obra, na sua discussão, nos seus diários, apontam a questão regional, a questão da escravidão, as diferenças territoriais do Brasil. Inclusive, a grande obra, Os Sertões, de Euclides da Cunha, já é um grande documentário do Brasil interiorano, e não necessariamente era uma obra acadêmica.
Porém, academicamente, no aspecto mais cronológico, nós temos a criação dos programas de planejamento urbano e regional nos anos 70. Mas não significa que a produção científica tenha começado por aí. Havia uma discussão talvez muito centrada na economia e na geografia até então, até porque o Brasil estava consolidando a sua pós-graduação nesse período, e que depois vai convergir nisso que nós chamamos aí de grande área, planejamento urbano e regional, barra demografia, barra desenvolvimento regional. Muito bem, professor, interessante. Na sequência, professora Cíntia, pode ser? Claro. Professor, em sua perspectiva, quais as diferenças entre as concepções de desenvolvimento pesquisadas, analisadas e debatidas ao longo do século até fins da década de 80 e em relação às pesquisas e debates no desenvolvimento regional pós anos 90 do século XX? Se nós olharmos em contexto de Brasil, né, nos meus parcos conhecimentos, eu te diria o seguinte: nós temos uma produção científica que discute disparidades e desigualdades regionais, muito influenciado pelo chamado estruturalismo latino-americano. Eu acredito que isso vai até os anos 70, os anos 80. A obra de Celso Furtado, a obra de Maria Conceição Tavares, a obra de Carlos Lessa e outros autores que discutem o Brasil e em algum momento eles falam das suas regiões. Esse estruturalismo, o papel do Estado enquanto um indutor do desenvolvimento das regiões, aquela política de cima para baixo, ela é muito forte nesses textos, nessa discussão. A partir dos anos 80, já inicia uma outra discussão que nós chamamos de empowerment, que é o empoderamento das comunidades. Eu te diria que a partir dos anos 80 e 90, nós observamos chegar a uma discussão daquilo que nós chamamos de desenvolvimento territorializado, que na qual você não pensa mais no Estado enquanto indutor do desenvolvimento das regiões, mas das comunidades que tomam à mão o seu processo de desenvolvimento e com as suas ações, com o seu capital social, com a sua capacidade de cooperar, de se associar, com o seu empreendedorismo, com a sua sinergia, eles conseguem produzir ações em prol do seu desenvolvimento, criando emprego e renda, criando melhores condições de vida, sem a presença do Estado. Então, nós vemos uma discussão no Brasil que vinha muito sobre as grandes obras, as grandes intervenções estatais, o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e 2, com grandes intervenções nas regiões, a produção científica muito voltada para isso, como o Estado devia fazer, não devia fazer, a questão da logística, assim por diante. E depois, do final do século XX para o início do século XXI, nós vemos uma outra discussão, que inclusive é muito forte na produção científica. Se vocês observarem os artigos que são publicados, por exemplo, na revista Desenvolvimento em Questão, na Desenvolvimento Regional em Debate, na Informe GPEC e outras revistas vinculadas aos nossos programas, você tem muitos estudos empíricos de casos locais, de casos regionais. Eu tive agora essa semana o privilégio de ler aí uma obra organizada pelo professor Jair e professor Cláudio, que traz alguns textos aí sobre o Planalto Norte catarinense, que é impressionante o quanto a comunidade se organiza, se mobiliza, seja através das suas municipalidades, seja através de associações ou de fóruns de debate para tomar à mão o seu processo de desenvolvimento. E isso se reflete na produção científica. Então, nós saímos daquela política do alto para baixo para a política de baixo para cima, ou seja, aquela discussão do desenvolvimento mais territorializado. Porém, não significa que nós ainda não tenhamos desafios. Nós não temos desafios. A primeira delas, nós temos uma discussão teórica sobre o desenvolvimento regional, mas eu diria que nós ainda estamos amadurecendo uma discussão teórica do desenvolvimento territorial, aquele desenvolvimento mais territorializado. Enquanto nós temos métodos robustos de análise regional, nós ainda estamos construindo métodos mais robustos de análise territorial. Então, é um processo em construção. Mas eu diria isso, de um lado a gente começa a olhar menos para o Estado e começa a olhar um pouco mais para as comunidades e aquilo que acontece nos seios das comunidades. Porque algumas cidades, algumas regiões que eram periféricas, que não estavam em grandes rotas logísticas, não tinham grandes jazidas de minérios ou grandes recursos naturais, de repente conseguem melhorar os seus indicadores de emprego e renda, conseguem melhorar os seus indicadores sociais sem a participação do Estado. Nesse momento, eu percebo que a comunidade começa a ter um papel fundamental e essa comunidade começa agora a aparecer nas teorizações, nas discussões. E o que é produzido nas nossas revistas ressalta isso. E interessante que essa produção científica, que foca nas comunidades, que foca nos casos locais, ela não aparecia nas revistas tradicionais. Por vezes eram produções
que eram relegadas em segundo plano. O grande foco do debate eram as grandes questões nacionais. E agora, com o fortalecimento da nossa área, eu diria que o local ganhou espaço, que o território ganhou espaço, e nós estamos mostrando não apenas uma produção científica do interior do Brasil, mas estamos mostrando a cara das nossas regiões, que é algo muito, muito importante. A esse deslocamento da produção das grandes metrópoles para o interior do Brasil e a um deslocamento do objeto da produção do grande papel do Estado enquanto interventor, agora para o papel das regiões, para o papel das comunidades e das organizações como indutores do processo de desenvolvimento. Muito bem, professor. Interessante também. Muito obrigado. Passo a palavra para o professor Sandro. Então, professor Jandir, de certa forma, o professor já dá algumas pinceladas na questão que eu vou lhe fazer, né? Apontando para essa condição do desenvolvimento ou da ciência do desenvolvimento com um olhar mais local, regional, né? Mas ainda assim, então lhe apresento a questão na seguinte direção: como o professor caracterizaria a ciência do desenvolvimento regional produzida na atualidade, tá? Em seus desafios epistemológicos, em seus desafios teóricos e práticos, então. Na realidade, primeiro, se há uma ciência do desenvolvimento regional. Eu diria que nós discutimos talvez uma ciência regional, que surgiu lá nos anos 50, na metade dos anos 50, né, nos Estados Unidos, influenciado por Walter Isar, que naquele momento convidou diversos autores, diversos pesquisadores de diferentes áreas, que tinham como objeto de pesquisa a região, e o que acontecia dentro da região que levava ao processo de desenvolvimento, aquilo que eu chamo particularmente de fenômeno regional, para discutir o fenômeno regional. O que o Walter Isar fez? Ele reuniu ciências que até então não dialogavam. Elas não dialogavam, porém elas tinham um elemento comum de análise que se chama região. E a partir disso, o Isar lança a chamada ciência regional, mas que por si só não é uma ciência, pessoal. É um grupo de pesquisadores, né, que se intitulam cientistas regionais. Porque para ser ciência, ela tem que ter um corpo teórico, metodológico e um fenômeno específico que ela tenta responder com todo o seu instrumental analítico, né? Então, nesse sentido. E o que se fez no Brasil, que vai influenciar Paulo Haddad e outros autores brasileiros clássicos, né, eu diria, é essa ciência regional, essa discussão da ciência regional. Porém, aqui no Brasil, talvez essa discussão chegou um pouco tardia, mas ela acontece, e com os nossos programas de pós-graduação, talvez a gente está indo um pouco mais além disso, e se pensar numa ciência do desenvolvimento regional. Porém, como eu falei antes, ela necessita de um corpo teórico, metodológico, um instrumental analítico, um fenômeno particular que é dela e que ela tenha um corpo teórico original que explique esses fenômenos, né, para se caracterizar enquanto ciência. Nesse sentido, talvez nós estamos criando isso. Se nós observarmos, por exemplo, a produção científica na área de desenvolvimento regional que é feita, nós temos diferentes abordagens, diferentes instrumentais de análise. Alguns vêm da geografia, a geografia é muito rica em conceitos e elementos de análise. Nós temos outras categorias que vêm da economia, né, que procura discutir o processo de crescimento e desenvolvimento econômico no interior das regiões a partir de conceitos da economia. Talvez essa discussão, o amadurecimento dessa discussão ao longo do tempo, nos leve a ter conceitos instrumentais e ferramentas próprias de análise. Mas o que temos até agora é um grupo multidisciplinar e interdisciplinar de pesquisadores que fazem um diálogo. Qual é a diferença do nosso diálogo interdisciplinar, por exemplo, para os americanos e os europeus? Nos europeus e americanos, esse diálogo interdisciplinar ocorre muito entre economistas e geógrafos, porém, no Brasil, nós temos outras formações, muito ricas, inclusive. Nós temos esse diálogo com economistas, com geógrafos, com administradores, e, particularmente, eu acho que a administração, né, as ciências administrativas, têm dado uma grande contribuição para compreendermos alguns elementos do processo de gestão das regiões, e também com os sociólogos. Então, eu diria que, no Brasil, essa discussão é mais rica. Agora, quando que a ciência regional construída no Brasil vai ser referência internacional? Quando esses conceitos e essas formas de abordagem
se tornarem referências não só dentro do Brasil, mas lá fora. E eu diria que nós temos potencial para isso, né? Eu morei 4 anos fora do Brasil, e eu digo para vocês que a ciência que nós fazemos no Brasil, na área de ciências humanas, na área de ciências sociais aplicadas, é tão boa quanto aquela que é feita fora do Brasil. Os mesmos instrumentais que eles usam, nós também usamos. A diferença, talvez, é que a gente tenha mais dificuldade, né? Nós temos o desmonte da ciência no Brasil, nós temos aí problemas de infraestrutura, mas mesmo com todas essas dificuldades, nós conseguimos produzir informações, dados que interpretam as nossas regiões. Outro desafio, talvez, seja de fazer com que essas informações que nós produzimos se tornem realmente um instrumento do gestor público, do gestor privado, né? Que essas informações cheguem até aquelas pessoas que tomam decisões e possam usá-las de forma hábil para tomar essas decisões. Mas nós somos ainda, se é que existe uma ciência do desenvolvimento regional, nós somos uma ciência em construção. Quais são os elementos que vão compor essa ciência a médio e longo prazo? Eu não saberia dizer, mas eu percebo que nós estamos fazendo trabalhos muito originais, as nossas revistas científicas atestam isso, as nossas teses e dissertações atestam isso. Talvez em algum momento, algum autor, um grupo de autores, talvez a própria UNC, possa fazer o que John Stuart Mill fez no século XIX com a economia política. Ir lá pegar todos os autores, fazer a grande síntese e dizer, olha, é esse aqui o corpo teórico e analítico que constitui a chamada ciência do desenvolvimento regional. Até lá, nós ainda estamos estudando os fenômenos, e são muitos os fenômenos, e a partir dos resultados desses estudos, talvez a gente construa algo diferente e novo, assim, que tenha um grande impacto internacional. Ok, professor Jandir, esclarecedor aí o seu posicionamento, muito interessante, convergente com as nossas preocupações e as nossas percepções aqui no âmbito desse projeto de pesquisa que busca investigar essas questões, né? Devolvo a palavra, então, para o professor Jairo. Muito bem, obrigado, professor Sandro, também. Professor Jandir, em sua perspectiva, quais os principais desafios para a ciência do desenvolvimento regional na atualidade? Olha, acho que a primeira delas que ressalta na imprensa brasileira, dia a dia, é o desmonte da ciência brasileira. Eu acho que esse é o principal desafio, você produzir ciência, você produzir análise com o rigor que elas necessitam, né, com a racionalidade que elas necessitam, num ambiente de desmonte da ciência brasileira, né, da carência de bolsas, na carência de recursos, na carência de infraestrutura. Frente a essa realidade, talvez surja o segundo desafio, que é a capacidade de estabelecer parcerias, pessoal, parcerias público-privadas, parcerias com organizações, e quando eu falo isso, eu não me refiro apenas à minha instituição, que é uma instituição pública, mas também às instituições comunitárias, às instituições privadas, que passam também pelas mesmas dificuldades que nós passamos muitas vezes. Então, o segundo elemento é estabelecer essas parcerias, que são muito importantes em alguns momentos. Não apenas no sentido de subsidiar a pesquisa, mas também no sentido empírico da pesquisa aplicada, da pesquisação. Aquela pesquisa que ela sai do gabinete do pesquisador, sai da gaveta da pesquisadora e vai até a comunidade e atende os anseios dessas comunidades. E as comunidades são carentes por respostas e por informações. Eu tenho viajado muito em diferentes municípios do Brasil, aqui da minha região, por exemplo. Eles são carentes de informação, são carentes de interpretações, são carentes de direcionamentos, o que fazer e como fazer, isso é muito importante. Então, o segundo desafio é estabelecer essas parcerias e que essas parcerias sejam eficazes para as regiões. O terceiro elemento, pessoal, é a qualidade da pesquisa. Por mais que nós tenhamos dificuldades financeiras, dificuldades infraestruturais, dificuldades ou até mesmo problemas de diálogo com as parcerias, isso não significa que a nossa pesquisa não deva ter qualidade, não deva ter o rigor metodológico, né? Então, o rigor metodológico é muito importante para se construir uma ciência séria e uma ciência eficaz em termos de resposta, né? A questão da racionalidade econômica é a lógica desse raciocínio. Então, de um lado, nós temos esse desafio de construir elementos teóricos, metodológicos robustos que deem resposta aos mais diferentes problemas, tá? E o quarto elemento, aí já é um elemento talvez mais da minha formação, né, que é a questão do desafio da falsibilidade da pesquisa. O que é o desafio da falsibilidade da pesquisa? A pesquisa que eu faço, o artigo que eu escrevo,
utilizando os métodos, os dados que eu propus, eles têm que ser passíveis de teste e reproduzidos, tá? Isso é muito importante, pessoal. Eu acho que por mais que nós tenhamos dezenas de programas no Brasil, e são muito bons, todos eles não devem abrir mão desse rigor científico-metodológico, porque é o principal elemento que nos leva, talvez, ao quarto desafio, que é construir a chamada ciência do desenvolvimento regional. Não quero dizer aqui, pessoal, que fique isso muito claro, que eu não sou contra uma ciência do desenvolvimento regional. Eu só chamo a atenção que para construir uma ciência existe todo um percurso a ser feito que exige de todas as pessoas, todos os pesquisadores, seriedade e também rigor científico-metodológico, teórico-metodológico nas suas abordagens. Tá? Isso é muito importante. Então, ao longo do tempo, esses desafios se colocam. E o quinto elemento, pessoal, é o compromisso que nós temos com a sociedade. Eu falei das parcerias, mas, em geral, nós temos um compromisso social que, às vezes, parece que alguns pesquisadores esquecem disso. Eu entendo que nós temos uma pesquisa teórica que é muito importante, mas não devemos ficar apenas na chamada pesquisa orgânica, né? Nós temos que também sair a campo e compreender um pouquinho melhor os fenômenos regionais que se apresentam. E não são poucos. As particularidades do Brasil são imensas, pessoal. Não apenas por conta do processo de desenvolvimento, mas também por características territoriais e culturais, né? Se olhar, por exemplo, como o processo de desenvolvimento ocorre no Planalto Norte catarinense, ele é totalmente diferente da região oeste do Paraná, da mesma forma que é diferente no norte do Rio Grande do Sul e lá no Bico do Papagaio, lá na região do Tocantins, na região do sul do Pará. Então, vocês vejam o quanto que nós somos ricos em termos de fenômenos regionais. E talvez esse é o desafio de você ter o rigor teórico e metodológico para ter condições de interpretar esses fenômenos regionais e colocar, digamos assim, elementos originais na discussão do desenvolvimento regional. Legal, muito obrigado, professor. Na sequência, passo a palavra à professora Cíntia. Professor Jandir, então, caminhando nesse exercício de reflexão que você propõe, com rigor, né? Quais são os autores ou pensadores que dão suporte teórico para essa construção do pensamento na área do desenvolvimento regional? Eu diria o seguinte, que a área do desenvolvimento regional ela é uma área multidisciplinar e interdisciplinar. Eu tenho uma formação de base em economia, apesar que meu doutorado em desenvolvimento regional ele teve aí uma abordagem multidisciplinar na qual eu fui muito influenciado pelos geógrafos. Então, no momento que eu cito autores, pessoal, eu estou citando autores que influenciaram mais especificamente a minha carreira, porque nós temos diferentes formações. Vou dar um exemplo. Vocês aí da UNC, da Universidade do Contestado, do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, são uma referência em educação e desenvolvimento regional. A referência no Brasil é vocês. O pessoal que está me escutando aqui, quem quiser entender o processo de educação e desenvolvimento regional, tem que estudar na UNC. E vocês construíram essa referência. Consequentemente, vocês têm alguma influência pedagógica, seja de Paulo Freire, seja de Montessori, né, seja de outros pensadores da área pedagógica. Então, é uma particularidade aí da UNC. No meu caso específico, eu fui muito influenciado, em termos metodológicos, pelos estudos de John Stuart Mill, o empirismo de John Stuart Mill, que chamava a atenção do corpo lógico, de alguns aspectos positivos da ciência, né, principalmente nessa minha formação ortodoxa. E metodologicamente, eu diria para vocês que me ajudou muito o pensamento indutivo de John Stuart Mill. Porém, ao longo da minha carreira, eu fui conhecendo outros autores, em especial Gunnar Myrdal, que eu já citei para vocês, né? Gunnar Myrdal e outros autores aí na área da economia, Albert Hirschman, que são os clássicos, também François Perroux, que tiveram um papel em relação a alguns conceitos que nós incorporamos ao longo da trajetória. E conceitos, inclusive, que outros programas incorporaram ao longo da trajetória. Só para contar um fato, Cíntia, eu me lembro que quando nós iniciamos os primeiros artigos na área da análise regional, lá no final dos anos 90, e nós íamos em alguns eventos, quando nós usávamos a palavra economia periférica, polarização, havia uma crítica generalizada aos nossos trabalhos, os trabalhos meus, do professor Moacir, professor Ricardo Rico, professor Carlos Piacente, do Cir Alves, porque nós usávamos conceito que para muitos era démodé, era fora de moda. E nós dizíamos o seguinte, mas como que isso aqui é fora de moda? Se eu vejo o fenômeno da polarização, dos grandes centros urbanos em relação aos pequenos, se eu vejo a periferização de algumas economias aqui no Brasil, algumas economias regionais do Brasil, se a própria estrutura de economia de arquipélago do Brasil, que Caio Prado Júnior e outros autores falavam lá
na década de 60 e 70, se apresentavam ali aos nossos olhos. Por isso a gente já percebia que havia, às vezes, uma produção científica que estava fora da realidade daquilo que acontecia no interior do Brasil e que nós, enquanto pesquisadores de desenvolvimento regional, mostramos que haviam fenômenos muito específicos no interior do Brasil. Então, esses autores foram importantes. Mas, atualmente, é um novo rol de autores, especialmente na economia, a nova geografia econômica, do Paul Krugman e outros autores, que vem dando uma contribuição muito importante também, fornecendo conceitos e assim por diante. Então, eu diria que, ao longo da minha trajetória, vários autores me influenciaram. Agora, eu quero deixar claro aqui algo que é particular da minha pessoa e da minha formação, que é estar aberto a diferentes abordagens. Eu sempre estive aberto a diferentes abordagens. Eu nunca deixei de ler um autor porque ele era marxiano, porque ele era de direita, ele era de esquerda. Eu acho que nós, enquanto pesquisadores, a gente tem que ter a mente aberta. Nós temos que ter a mente aberta a diferentes abordagens e diferentes interpretações. Eu acredito que os estudos regionais não te permitem ter uma cabeça fechada, um olhar muito estreito da realidade, né? Tem que ter essa mente aberta para compreender o fenômeno regional na sua essência. Tá? Então, isso que eu falo em torno de algumas particularidades da minha formação é algo muito relativo a mim. E para finalizar, eu acredito, né, para finalizar aí a resposta, eu acredito que nós temos um outro elemento que nós não discutimos, que é o subdesenvolvimento regional. Furtado chamava a atenção que o subdesenvolvimento ele é um processo autônomo, né? Ele não é uma fase do desenvolvimento, eu concordo com ele, que o subdesenvolvimento ele tem uma reprodução autônoma. Eu escrevi um texto sobre isso algum tempo atrás, né? O texto foi publicado fora do Brasil, depois eu fiz uma versão em português, que foi publicada pela editora da Universidade Federal de Pelotas, que se chama Face Obscura do Desenvolvimento Regional, que eu chamo a atenção que as economias subdesenvolvidas elas são reflexivas e que nós temos que olhar com atenção o processo de subdesenvolvimento regional, não como uma etapa do desenvolvimento. E aí vem toda uma discussão nesse processo, na qual o Celso Furtado, por exemplo, também é um grande expoente. Então, eu te diria que, no meu caso específico, eu tive algumas influências em diversas correntes, né, do pensamento, porém, não posso dizer que isso vale para todas as escolas, para todos os programas, acho que cada um tem as suas particularidades. Talvez o fato de nós sermos vários programas, nós estamos caminhando talvez para uma especialização em termos de temática. Por exemplo, a Unesp Toledo tem uma pesquisa quantitativa, tem análise regional como um escopo interessante dos seus estudos. Vocês aí na UNC têm a questão da educação e desenvolvimento regional, que são uma referência muito importante, né? Eu tenho acompanhado a produção de alguns de vocês, da mesma forma que tem outros centros que são cada vez mais importantes em outras abordagens. Então, eu diria que é isso. Essa é a riqueza da nossa área. Nós temos uma abordagem interdisciplinar e uma influência interdisciplinar. Certo, professor Jandir. Muito obrigado também por essa resposta. E agora caminho a pergunta, com a palavra ao professor Sandro para fazer a pergunta. Então, professor Jandir, no âmbito da composição multidisciplinar da nossa área, e tomando em consideração seus aspectos interdisciplinares, no que concerne, digamos, a uma vertente epistemológica, e, novamente, aqui sempre preocupado com essa questão do desenvolvimento de uma ciência, né, do desenvolvimento, o professor percebe, constata a existência de embates teóricos no âmbito da nossa área, e se esses embates teóricos, se eles se apresentam no esforço de constituição de um arcabouço que possa, quem sabe, num futuro breve, ou num futuro, constituir um campo científico, em que temas ou em quais temas que esses embates se apresentam no contexto da área? Eu não diria embates teóricos, né? Porque a nossa área é muito cordial, né? Nós não temos brigas aí. Tem algumas áreas que o negócio é mais radical, né, professor Sandro? Mas nós somos muito cordiais. Eu não diria embates teóricos. Até porque nós não temos uma discussão, um fórum, um evento específico para nós discutirmos um corpo teórico da ciência do desenvolvimento regional, que ocorreu em outras ciências, né? Aquela discussão muito específica de um corpo metodológico teórico
né? Nós não temos isso. Nos nossos eventos, nós discutimos temáticas, você vai em algumas mesas, tem diferentes interpretações, há críticas aqui, há críticas lá, mas não há embates teóricos sobre isso, porque eu acho que nós ainda não nos focamos em ter a construção de uma ciência do desenvolvimento regional como um objetivo diário. Isso não é um objetivo diário, né? Então, eu diria que nós não temos esse embate, talvez por conta disso. E se isso ocorrer, essa construção ocorrer, ela vai ocorrendo ao longo do tempo de uma forma natural. Mas de que forma que isso vai ocorrer, Sandra? No momento que eu, Jandir, produzo algo, e você reproduz, o Jairo reproduz, a Cíntia reproduz, o Cláudio reproduz, os pesquisadores vão reproduzindo isso, e os seus resultados começam a se tornar leis, as leis científicas que explicam determinados fenômenos e não são questionáveis. Nós, na nossa área, nós não temos nenhuma lei científica que não seja questionável. Na economia, nós temos as nossas leis econômicas que não são questionáveis, né? Elas fazem parte aí do arcabouço de todo pesquisador, indiferente da sua linha ideológica, mas na área nós ainda não temos essas leis, porque eu diria que nós ainda não temos uma discussão muito aprofundada disso que nós chamamos de ciência do desenvolvimento regional. De onde que vem a terminologia, na minha opinião? Tem o pessoal ali, nossos colegas da Universidade de Taubaté, muito bons, por sinal, que eles lançaram uma edição especial da Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional e chamaram a atenção para esse elemento, a ciência do desenvolvimento regional. Então, nós ainda estamos, talvez, construindo. Talvez o que nós precisamos agora é mais foco em se construir uma discussão mais teórica e metodológica, com instrumentais de análise mais específicos. Mas nós ainda não fomos chamados a essa construção. Nós ainda não fomos chamados a essa construção. Há alguns esforços de explicar algumas situações do Brasil, mas ainda não fomos chamados a essa construção. Então, não diria embates teóricos. Nós temos, talvez, métodos diferentes. Eu percebo, por exemplo, que tem alguns colegas que trabalham muito com métodos qualitativos, e são muito bons neles, né? E também nós temos centros assim, mais quantitativos. Eu diria que a UniS Toledo, o PGDRA, talvez é um centro um pouco mais quantitativo nos seus textos, nas suas abordagens. Mas são abordagens que não se excluem, até elas se complementam. Talvez o que falta para nós é fazer esse diálogo de complementariedade de abordagens, porque as nossas abordagens se complementam e que elementos elas têm de originalidade, né, no uso dos seus métodos, no uso do tratamento da informação, que nós possamos construir aí uma interpretação nova e original que constituiria o corpo dessa ciência do desenvolvimento regional. Mas eu diria que nós não temos embates teóricos. Nós temos diferentes interpretações de fenômenos, dada a nossa cosmovisão, a nossa experiência de vida, mas não diria embates, né? Eu não vejo dessa forma, né? É uma área muito rica ainda. Nós temos grandes eventos aí, o CEDRES, o CIDER, temos o CDR lá do Unis, que tem um evento de vocês, Educação e Desenvolvimento Regional, e são referências, né? Talvez nesses eventos, a partir desses eventos, a gente possa dedicar talvez uma mesa para se pensar elementos teóricos e empíricos e talvez, entre aspas, iniciar esse embate. E como eu chamo a atenção, na nossa área, Sandra, é muito cordial, né? Apesar de às vezes a gente pensar diferente, existe uma grande cordialidade na nossa área e isso é algo que nós não devemos perder. Eu me lembro que eu fui uma vez numa reunião do comitê de área da CAPES, lá da economia, né? E estavam todos os programas, só faltava um enfiar o dedo no olho do outro lá, cara. E na nossa área nós não temos esses problemas. Ao contrário, eu diria que nós temos um capital social muito forte na nossa área, porque nós procuramos sempre dialogar e tentar achar soluções para os nossos problemas. E isso é uma coisa rica na nossa área que nós devemos manter sempre. Professor Jandir, ainda nessa direção, me permita um complemento dessa pergunta, né? Se a nossa área, considerando o seu argumento de que a nossa área ainda está em construção do ponto de vista de um arcabouço, digamos, que lhe dê uma característica de ciência, né? Talvez isso seja possível, talvez isso não se constitua enquanto tal. Essa condição nos dá uma potencialidade no diálogo com a sociedade brasileira e seus paradoxos, seus limites e suas potencialidades de desenvolvimento, ou isso retira, ou essa condição de não alcançar uma condição de ciência, né, como nas ciências tradicionais, retiraria da nossa condição, ou da condição dos nossos discursos científicos, potencialidade no diálogo com a sociedade brasileira. Como é que o professor vê
Eu diria que dá uma potencialidade, Sandro. Eu vou te dar alguns elementos para isso, na minha modesta opinião. A primeira delas é quem são os docentes dos nossos programas de pós-graduação. São docentes de diferentes formações. Podem até ter a mesma formação de base, porém, doutorado, eu conheço aí programas que têm talvez mais economistas, mas tem geógrafos, tem demógrafos, etc. e tal, e outros programas que têm formações mais diferenciadas. Então, o primeiro potencial surge nessa diferença de formações que nos permite olhares diferentes. Tá? Então, é importante, dentro de cada programa de pós-graduação, que o diálogo entre os seus pesquisadores seja estimulado. Às vezes, a gente estimula muito o diálogo fora e esquece de estimular o diálogo dentro dos programas. Então, estimular o diálogo dentro dos programas, até para se fazer uma produção coletiva, uma produção científica coletiva, e que essa produção científica coletiva possa dar resultados robustos, né, ou pelo menos usar instrumentais robustos para dar respostas interessantes para a sociedade. Então, o primeiro potencial surge nesses grupos interdisciplinares ou multidisciplinares, como queira chamar, que estão dentro dos programas. E o segundo elemento, no momento que eu tenho grupos interdisciplinares, eu posso dar diferentes respostas à sociedade civil organizada. Diferentes respostas. Eu posso dar respostas ambientais, eu posso dar respostas econômicas, eu posso dialogar com os movimentos sociais, que eu considero um grande instrumento do desenvolvimento, e assim por diante. Então, esse é o nosso grande potencial que talvez outras áreas não tenham. Seja a nossa interdisciplinariedade. Esse é o grande potencial. E o diálogo tem que ser feito. Tá? O diálogo tem que ser feito. Eu conheci programas de pós-graduação, né, nas minhas atividades, às vezes, a serviço da CAPES, a serviço do CNPq, que o grande problema do programa não era o potencial, não era a sua capacidade de produzir, era a falta de diálogo entre os seus pesquisadores. Eles tinham que se reunir em algum lugar e fazer talvez uma terapia de grupo para se amarem, né, para poder dialogar, produzir junto, pensar soluções. E o segundo elemento, eu diria, a capacidade do programa sair da sua casa e dialogar com a sociedade civil. Eu conheci um programa de pós-graduação, não vou aqui citar nomes, né, na qual a cidade que estava o programa era uma cidade assim cheia de problemas. Cara. O dia que eu pisei na cidade, eu olhei assim, você via claramente isso, problemas de marginalidade, problemas de urbanização e assim por diante. E o grande objeto de pesquisa dos pesquisadores, os elementos de pesquisa dos pesquisadores, era o Cerrado Brasileiro, o bioma amazônico e tudo mais, e ninguém tinha como objeto o seu território. Foi algo que eu perguntei para eles, é interessante, vocês estão aqui num território com uma série de particularidades, eu olho aqui o rol das pesquisas, dos pesquisadores, e ninguém tem como objeto essa cidade, o entorno dessa cidade. Eles me deram uma série de justificativas, era um programa novo, etc. e tal. Então, eu acredito que o nosso primeiro objeto de pesquisa para essa interação, para fazer avançar o potencial, é o território no qual o nosso programa está inserido. E como eu falei antes, e eu friso agora novamente, cada região do Brasil tem particularidades que são únicas. O processo de desenvolvimento do Planalto Norte catarinense, ele é único em algumas particularidades, e são vocês, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, que tem que mostrar ao Brasil esse fenômeno regional e as suas particularidades específicas. Então, só aí já tem o potencial de vocês, em termos teóricos e metodológicos. E há um outro grande potencial que vai surgir do diálogo com a comunidade civil organizada. E a interdisciplinariedade dos programas e a interdisciplinaridade dos seus pesquisadores dá toda a ferramenta, dá todo o elemento que vocês precisam para fazer aquilo que nós chamamos de intervenção regional e fazer a transformação que, por vezes, a comunidade e a região precisam. Perfeitamente, professor Jandir. Agradecido pela sua resposta, pelo seu posicionamento e, sobretudo, por essa ênfase na dialogicidade que a interdisciplinaridade propõe, tanto no ambiente interno, né, no corpo docente, no corpo de pesquisadores, que é o primeiro lugar do diálogo, e na medida em que esse diálogo acontece internamente, ele tem a tendência de se intensificar, né, com a comunidade local, com a sociedade civil organizada, se é que compreendi bem o seu posicionamento, né? Muito interessante e motivador nessa direção. Agradecido. E passo a palavra para o professor Jairo, então. Certo. Muito obrigado, professor Sandro. Nós vamos para a última pergunta formalizada, mas desde já eu anuncio de que o espaço fica aberto
para professores, pesquisadores, né, mestrandos, doutorandos, que gostariam, evidentemente, de fazer alguma pergunta ao professor. Então, a 10ª pergunta é se o professor considera importante ou não uma rede internacional de debate na área do desenvolvimento regional. E quais os autores e países estão ou poderiam estar envolvidos nessa dinâmica? Eu na minha trajetória, Jairo, eu tive a oportunidade de dialogar com diferentes pesquisadores e estar em diferentes países, né? Por uma série de razões, por uma série de particularidades ao longo da minha trajetória. E como eu falei antes, em termos de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, nós não devemos nada aos centros estrangeiros, nada. Então, eu diria que qualquer diálogo não pode ser de forma subserviente, né? Nós não somos assistentes de luxo de pesquisa de ninguém. Eu acredito que esse diálogo tem que ocorrer de uma forma igualitária e participativa, né? Por quê? Porque em alguns casos podem nos ver como os subdesenvolvidos que precisam lá ser colonizados mentalmente também. Eu não acredito nisso. Eu acho que o diálogo ele tem que ocorrer de uma forma igualitária e no sentido do avanço da ciência, né? O segundo elemento, eu acredito que nós precisamos ter um olhar aqui para a nossa América Latina. Tá? E eu falo isso de experiência própria. Eu estive em alguns momentos com pesquisadores da Europa e da América do Norte, e eu percebia que a nossa América Latina, a nossa América do Sul é muito esquecida, né? E se você olhar com mais atenção os países da América do Sul, em especial, o Brasil é o país que tem programas com ênfase em desenvolvimento regional, né? Eu dialoguei com colegas de outros países e você não tem informações muito específicas nessa área que nós trabalhamos. Então, o Brasil, por si só, pode ser uma escola e uma referência para esses pesquisadores. Então, eu acredito ter esse olhar para a América do Sul. Eu, particularmente, na minha carreira agora, eu comecei a fazer isso, tenho um trabalho muito interessante com colegas do Paraguai, um diálogo com colegas da Bolívia, com colegas da Colômbia, para fazer esse diálogo chamado diálogo Sul-Sul, com a África também, o diálogo Sul-Sul, entre os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, para nós construirmos uma trajetória em conjunto. Não quero dizer aqui que aquilo que é produzido na Europa, nos Estados Unidos, não nos sirva, né? Eu vejo, às vezes, alguns colegas que criticam o pensamento americano, o pensamento europeu, mas se você olhar a formação de base deles, a epistemologia do pensamento deles, são autores europeus ou americanos. O que eu quero dizer com isso? Que nem tudo que vem de fora é ruim, mas nem tudo que vem de fora é bom. Acho que nós temos que ter essa capacidade de filtrar. E se os nossos programas querem se inserir internacionalmente, se os nossos pesquisadores querem ser referências internacionais, em termos de produção científica, em termos daquilo, dos conceitos que desenvolvem, dos fenômenos que estudam, esse diálogo é necessário. Esse diálogo é necessário. Nós temos que começar a abrir essas portas para esse diálogo. Porém, não é o programa que faz esse diálogo. Quem faz esse diálogo são os pesquisadores. Eu posso ter uma universidade que assina 1 milhão de convênios e de acordos de cooperação, mas se não houver liga, se não houver algo entre os pesquisadores que encante eles, algum assunto, alguma temática específica, as coisas não avançam. Tá? Então, quem faz a cooperação mesmo acontecer são os pesquisadores. Mas eu acredito muito nessa internacionalização, até no sentido de amadurecer os nossos programas. Nós conhecermos o que vem sendo produzido lá fora, termos acesso a um outro tipo de conhecimento, talvez um outro tipo de corpo analítico, e podermos amadurecer. Eu acho que é um processo de amadurecimento. Não significa que nós temos que absorver tudo e não significa também que a gente vai conseguir reproduzir tudo. Mas é um processo de amadurecimento e de conhecimento. O próprio Paulo Freire já dizia que o conhecimento se faz no debate, né? Você pode ler e tudo mais, mas na hora que eu faço uma troca com o Sandro, com o Jairo, com a Cíntia, com o Cláudio, com a Bárbara, com o Gabriel e assim por diante, na hora que nós estabelecemos um diálogo, uma discussão em torno do processo de desenvolvimento, é aí que o conhecimento se produz. E esse diálogo com pesquisadores de diferentes formações nós temos que ter. E há uma busca por isso. Foi em março desse ano, eu participei de uma reunião do CRDT, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Territorial do Canadá, e o que foi colocado na mesa, eu faço parte do conselho técnico do CRDT, o que foi colocado na mesa para nós era a internacionalização do CRDT. O CRDT até então era um centro que discutia questões regionais muito específicas do Canadá, eles querem se internacionalizar. E ali na mesa tinha pesquisadores africanos, do Brasil, dos Estados Unidos, e
Como que vamos se internacionalizar? Essa era a pergunta. Eu acho que é uma pergunta que nós também nos fazemos às vezes, né? E a ideia inicial foi em estudos comparativos. Comparar, por exemplo, o processo que ocorre no Planalto Norte catarinense com outras regiões que, por vezes, têm as mesmas particularidades. Por exemplo, a exploração e extração da erva mate, a economia política da erva mate, que é um elemento de base na formação do Planalto Norte catarinense, em outras regiões que participaram pelo mesmo processo, no Paraguai, na Argentina e assim por diante, né, na bacia do Rio Paraná. Então, são elementos, às vezes, que são convergentes em algumas regiões, algumas universidades, entre pesquisadores, e começam a estimular esses estudos comparativos. Então, eu acredito que o primeiro elemento para esse diálogo é o estímulo a estudos comparativos, né? Porém, eu friso, eu acho que nós não devemos fazer isso de forma subserviente, somos pesquisadores de alto nível, e o diálogo tem que ser de igual para igual, para que a gente possa gerar uma produção científica não apenas original, mas que também seja útil para a sociedade, né? Que a sociedade, em algum momento, possa fazer uso dela. Mas aquele programa de pós-graduação que quer realmente atingir um outro nível, ele tem que entrar nesse diálogo internacional, pessoal. Cada um talvez constrói a sua forma, as suas bases, e as coisas acontecem. Posso falar da minha experiência aqui no PGDRA. Aqui no PGDRA nós fizemos uma... Se vocês me permitem, né, que eu cite esse exemplo, né, no PGDRA nós fizemos um planejamento de se internacionalizar no horizonte de 5 anos. Mas como se internacionalizar? Não é só naquela ideia, pessoal, de trazer um professor para fazer uma palestra. Isso é legal. Mas a gente tem que construir algo além disso. E em 2 anos foi um absurdo. Foi um absurdo, assim, o que houve de demanda, conseguimos bolsas, conseguimos se inserir em grandes pesquisas internacionais, mas o que foi referência para que isso acontecesse? Primeiro, pessoal, a qualidade daquilo que nós fazíamos e fazemos. Tá? Então, eles observaram aquilo que nós fazíamos enquanto pesquisa e disseram, não, é uma pesquisa séria, então tem que ser uma pesquisa séria. Né? E isso é interessante, porque no momento que os nossos programas são avaliados pela CAPES, a nossa pesquisa é séria, porque a CAPES é o nosso agente regulador e fica nos pautando numa série de situações. Então, primeiro foram a robustez da nossa pesquisa. Segundo, havia temáticas dentro do PGDRA que interessavam muito a eles, em particular a agricultura familiar. Então, primeiro que as primeiras buscas pelo PGDRA era a questão da agricultura familiar. Por que no oeste do Paraná você tem um pequeno agricultor que tem de 10 a 25 hectares de terra, altamente produtivo, com uma qualidade de vida excepcional, e lá na Romênia você tem o mesmo agricultor numa pobreza sem tamanho, que ocorre também em algumas regiões do Brasil. Então, esses primeiros estudos comparativos ocorreram em temáticas que eram muito convergentes, em especial essa da agricultura familiar. E depois foram outras temáticas que foram acontecendo. E o segundo elemento, pessoal, não ter medo de arriscar. Quem não arrisca nada, não tem nada. Eu me lembro que nós resolvemos dar um peitaço e arriscar. Eu me lembro até hoje que nós arriscamos um edital internacional, né, uma convocatória internacional, e convidamos alguns colegas do Canadá, da Europa, para concorrer a esse edital internacional. E eu recordo que eu recebi um dia uma ligação de um colega romeno, né, do Barno, o nome desse colega, e ele me disse, Jandir, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. A notícia ruim é que nós não conseguimos o edital. Nós perdemos o edital. Não conseguimos atingir a pontuação, acharam que a nossa pesquisa não era legal. Paciência, vamos tentar de novo, né? Até um dia a gente ganha eles pelo cansaço. Ele disse, mas a resposta positiva, a notícia boa, é que eles acharam tão interessante aquilo que nós nos propunhamos a discutir, de agricultura familiar, de regiões periféricas e diálogo com a sociedade civil organizada, que eles resolveram nos dar durante 5 anos um conjunto de bolsas para os alunos de vocês ficarem 3 meses na Romênia ou na Europa, onde quiser, que eram as bolsas Erasmus. Né? A primeira vez a UniOS teve bolsas Erasmus porque nós resolvemos meter a cara, pessoal. Então, ser pesquisador é meter a cara. Estar num programa de pós-graduação é meter a cara, porque vocês vão ser avaliados de qualquer maneira pela CAPES. Tem o recurso, não tem o recurso, tem infraestrutura, não tem infraestrutura. Aquele formulário de 19 páginas de avaliação vai chegar a cada 4 anos e é pesado, né? Então, chega um momento que nós temos que meter a cara e não ter medo de ser feliz. Não deu certo? Tenta de novo. É a resiliência, é o princípio da resiliência. Tenta de novo. Eu, antes de ser bolsista e produtividade em pesquisa do CNPq, acho que eu tentei umas 6 vezes. Até que um dia, acho que se enjoaram de mim, disseram, vamos colocar esse cara aí de bolsista.
e assim por diante. Então, quem não arrisca nada, não tem nada. E esse diálogo, mesmo que nós tenhamos barreiras de idiomas, não tem importância. Vai lá e arrisca. Eu tenho um colega meu que anda pelo mundo usando o celular dele com o aplicativo tradutor. Né? Ele fala aqui, o aplicativo traduz para outro idioma, e ele tem feito umas parcerias bem interessantes nisso. Então, é nesse sentido. Eu acho que a nossa internacionalização ela passa por essas temáticas convergentes, passa pelo diálogo com outras instituições, não de forma subserviente, passa também por nós estarmos com a mente aberta para novas abordagens, para novos diálogos, e passa também pela coragem, né? A coragem de ir atrás e mesmo com todas as dificuldades fazer acontecer. Muito bem, professor Jandir. Esclarecedor, motivadora a sua fala. Conforme eu anunciei, nós deixamos um espaço agora para eventuais perguntas de professores, mestrandos, doutorandos, enfim, os que se sentirem à vontade e têm algo a perguntar ao professor Jandir. Estão, então, um espaço aberto para perguntas. Enquanto a pessoa vai... Jairo, eu não consigo ver aqui o chat, viu? Se tiver alguma coisa a ser perguntada, você lê para mim. Posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Tranquilo. Professor Jandir, satisfação estar contigo novamente aí, agora visualizando aí. Obrigado pelas palavras, pelas colocações, principalmente porque você trouxe algumas questões que meus alunos da economia regional, do nosso programa de mestrado e doutorado, né? Eu já venho citando eles há alguns dias, e amanhã nós retomaremos essa questão da interdisciplinaridade, né, de pessoas que é só no debate que a gente consegue digerir esse conhecimento que está fragmentado, né? O que você trouxe aí realmente foi bem potencializa, né? E motiva também, né? Então, eu queria só trazer essa colocação e essa provocação para os alunos para amanhã. Obrigado, professor Jandir, é um privilégio estar ouvindo. E agradeço pelo prefácio da nossa publicação. Um grande Cláudio. Obrigado, Cláudio. O Cláudio me convidou, pessoal, para escrever um prefácio do livro que ele e o Jairo estão organizando. E eu, ontem à noite, eu vou escrever esse prefácio. Me atraquei, pessoal, um livro de 260 páginas, muito rico. Não é porque eu prefaciei, mas eu recomendo, sabe? Tem um texto do Heidegger, tem um texto sobre água. Eu comecei a minha carreira escrevendo sobre recursos naturais, sobre o meio ambiente. E eu li um texto sobre água aí de vocês e eu fiquei até nostálgico, né? Porque eu lembrei do início da minha carreira. Em 2002, Cláudio, eu disse que eu nunca mais escrevi sobre meio ambiente. Mas parece que eu mordi a língua assim, arranquei fora, né? Porque eu escrevi meu último texto em 2002 e foi o texto, acho que, mais lido da minha carreira, né? Ele nunca foi traduzido para o português, né? Ele foi o mais lido. E depois, em determinadas situações, eu me obriguei novamente a escrever sobre meio ambiente, sobre demanda, algo muito específico que havia até então. Então, me obrigou em algum momento a voltar a questões ambientais. Então, eu li um material, dentre eles, esse texto sobre água, sobre a produção suinícola aí no Planalto Norte. Eu, particularmente, vou ser bem sincero, não sabia que tinha produção suinícola no Planalto Norte. Fui ler o texto, muito interessante, pessoal. Porque é como se a região começasse a fazer uma transição de estrutura produtiva, e toda a transição de estrutura produtiva ela tem a chamada dores do parto. Tem algumas regiões que você acha que ela está em crise, mas ela não está, ela está apenas fazendo essa transição de sistema produtivo. Então foi muito enriquecedor, e eu escrevi o prefácio, e depois que eu fui ler com atenção que o Cláudio tinha estabelecido um tamanho lá, né, Cláudio? Aí eu tive que emagrecer o meu prefácio, acho que fiquei mais tempo emagrecendo o prefácio do que escrevendo. Mas me senti muito honrado, muito lisonjeado, agradeço ao Jairo e ao Cláudio pelo convite, né? Espero ter apresentado muito bem o conteúdo rico que vocês tinham, né? O espaço acabou ficando pequeno, mas eu recomendo esse trabalho aí, pessoal. É um trabalho que traz não apenas uma abordagem teórica, mas também tem uma segunda parte que é muito rica empiricamente. Tá? O elemento empírico para o nosso aluno é muito importante, porque nós temos alguns alunos que às vezes têm dificuldade de fazer a abstração teórica, dadas às vezes a formação, dadas às vezes as leituras. Então, quando nós conseguimos unir a abstração teórica com elementos empíricos, eu percebo que pedagogicamente isso se torna muito rico para os nossos alunos.
Então, isso é muito importante, realmente. Então, Cláudio, mais uma vez, agradeço o convite para o prefácio. Estou aí, cara. Se tiver mais um batalhão de livro para prefaciar, é só mandar para mim aí. Com certeza. Obrigado. Obrigado, professor Cláudio. Obrigado também, professor Jandir. Professor Sandro, me parece que gostaria de se manifestar. Então, aproveitando aqui a generosidade do professor Jandir e também essa condição interdisciplinar que nos move, né, no diálogo, a partir da multidisciplinariedade, e olhando para a formação de base do professor Jandir, gostaria de conversar um pouco com o professor Jandir, como o professor Jandir analisa, por exemplo, do ponto de vista dos desafios e das oportunidades de desenvolvimento que a sociedade brasileira enfrenta nos últimos anos. Um pouco esse cenário que nós estamos vivendo, né? Quais os desafios, quais as possibilidades, quais os limites no âmbito do desenvolvimento, digamos assim, nacional, né? Então, Sandra, você sabe que eu sou muito otimista com o Brasil. Quando eu falo isso, muita gente cai para trás. Fala, como é que você é otimista frente a esse problema político, frente àquele problema político, quanto é essa situação, aquela situação? Eu sou otimista pelo que eu vejo no interior do Brasil. E o que eu não via na época que eu era piá, que eu era adolescente, né? O primeiro deles, pessoal, é a oportunidade de se fazer um curso superior. E se fazer um curso superior na sua região ou à distância. Se fazer uma pós-graduação, quem imaginava que um dia a pós-graduação seria interiorizada no interior do Brasil com alto nível? Uma vez eu fui em Pernambuco, fui no Rio Grande do Norte, Sandro, num evento aí da área, e uma pesquisadora de Pernambuco deu-lhe pau aí na nossa área, nos nossos cursos, dizendo, os caras cresceram, mas eles não têm qualidade. Cara, nós somos jovens, e que ninguém nos despreze por sermos jovens, e nós também não temos a trajetória que tem cursos consolidados em grandes centros do Brasil, que tiveram bolsas, infraestrutura, suporte e apoio, e nós vamos fazendo ciência do jeito que dá. Então, essa oportunidade de se ter a ciência interiorizada no Brasil é um grande elemento para as nossas regiões brasileiras. Pessoal, quando que o prefeito teria o suporte de um programa de pós-graduação como nós temos em algumas regiões? Quando que o pessoal aí das organizações das organizações não governamentais, das pessoas que trabalham junto a diferentes conselhos municipais ou regionais, teriam de ter o suporte da universidade, como muitas regiões do Brasil têm hoje. Eu vejo aí diferentes colegas em diferentes regiões do Brasil que participam de conselhos diversos, meio ambiente, desenvolvimento rural, saúde, educação, e estão lá com o seu conhecimento, dando apoio, tentando fazer algum diálogo. Então, a primeira oportunidade que eu vejo que me deixa otimista é essa interiorização do conhecimento e da ciência. O segundo, a forma como estão tratando as nossas crianças lá na pré-escola, pessoal. Se vocês olharem os indicadores brasileiros, o IDEB, ele talvez não seja muito bom, né? Está todo mundo com dificuldade para atingir aquela meta 6. Mas se nós olharmos numa curva histórica, ele está melhorando cada vez mais. É aquele IDEB lá da educação básica. Os prefeitos, a municipalização dessa educação tem gerado resultados. Não vou dizer que isso, pessoal, é para todas as regiões, que não é, nós sabemos disso, mas tem gerado resultados. Essa oportunidade da formação de base também gera um desafio, porque lá nas séries finais do ensino fundamental, quando as crianças vão para o ensino estadual, nós perdemos tudo em termos de qualidade. Então, nós temos o grande desafio da educação, vocês aí que trabalham essa temática, acho que tem bem mais propriedade que eu para falar sobre isso, né? Então, a gente vê esse desafio de avançarmos na formação de base e o desafio de mantermos a qualidade a médio e longo prazo. O terceiro elemento, também ligado a essas oportunidades, é o papel que os institutos federais vão desempenhar e estão desempenhando. Eu, ontem à noite, participei de uma apresentação de um aluno de pós-doc meu aqui no Instituto Federal, e eu fiquei impressionado com uma série de projetos que o Instituto Federal aqui da nossa região está implementando. Fiquei impressionado mesmo, porque são professores de formação superior, doutores, que estão saindo do seu gabinete e indo lá na escola pública para dialogar a invasão e melhora da qualidade do ensino. E quando que isso acontecia no Brasil, pessoal? Isso é algo muito novo, muito atual, que vem da formação de jovens doutores, que até então nós não tínhamos, que estão se disseminando pelo interior do Brasil.
A outra oportunidade que eu vejo é na municipalização brasileira. A nossa Constituição Federal de 88, a fazer o chamado Pacto Federativo, deu ao município uma grande ênfase em fazer políticas públicas. Muitas vezes os prefeitos não têm essa noção. Alguns tiveram essa noção agora com a crise do Covid-19, quando o presidente dizia não fecha nada, não faço isso, não faço aquilo, e o prefeito disse para o presidente, olha, não, aqui no município mando eu. Ou seja, o prefeito ele tem mais poder no município que o próprio presidente da República. E muitos municípios ainda não se deram conta que eles podem fazer políticas públicas de desenvolvimento em diversas áreas, né? Eu tenho alguns diálogos aqui em Toledo e outros municípios aqui da minha região, e se construir políticas industriais, políticas de educação próprias do município, políticas de intervenção ambiental próprias do município, que é algo muito rico. Essa municipalização, digamos assim, descentralizou o poder no Brasil e a possibilidade de fazer políticas públicas agora numa escala mais local. Então, eu vejo isso como oportunidades, além de outros elementos que eu poderia falar aqui para vocês. Sem contar, né, só para fechar essa parte das oportunidades, que é a questão, por exemplo, do papel do Ministério Público aí, né, na luta contra a corrupção, que deve ser uma luta diária, né, em prol da defesa do ente público, mesmo nos ataques que sejam feitos contra as instituições democráticas, né? Eu acho que o desafio de proteger as instituições democráticas ele é diário, porque nós estamos construindo isso a partir do Estado Democrático de Direito. O Brasil é o único país do mundo que, na sua Constituição Federal, está escrito que um dos objetivos do Estado brasileiro é a diminuição das desigualdades regionais e sociais. Esse é um objetivo do Estado brasileiro. E os nossos programas de pós-graduação, e nós, enquanto pesquisadores, nós nos inserimos, né, nesse objetivo do Estado brasileiro. Mas tem os desafios. O primeiro deles é fazer ciência frente a todo esse desmonte, todos esses ataques que nós sofremos. Não vão acabar por aqui, eu acredito que sempre vão ter outros ataques. Por quê, pessoal? Porque o pesquisador ele é independente. Quando nós sentamos numa mesa, a gente não se cala. Eu vejo que a gente escuta uns absurdos e se posiciona. E tem lugares que querem o pesquisador lá calado, eles querem o logo da universidade, eles não querem o pesquisador, só o logo da universidade. E nós temos que proteger as nossas instituições e o conhecimento. Então, esses desafios da ciência ser ouvida, não ser desmontada, é um dos elementos que faz presente. O segundo desafio, pessoal, é que o Brasil, aí, nos últimos anos, nós perdemos uma série de avanços que nós tivemos, principalmente sociais. Nós temos essa crise prolongada, que agora se agravou com o Covid-19. Né? Nós conseguimos reduzir a miséria extrema para 10% da população, agora está chegando a 20%, beirando a 30%, pelo que eu vi os últimos dados. Né? E esse desafio de resgatar, né, a política social no Brasil, de resgatar os indicadores sociais é algo que vai demandar mais uma geração. Nós não podemos perder mais uma geração. Nós já perdemos uma geração, não podemos perder outra. Então, são grandes desafios, Sandro, que eu até acho que o tempo seria curto para falar. Mas lembrando, né, a Maria Luísa até fez uma observação aqui, que a política ela não pode ficar apenas na execução, ela também tem que ser pensada de forma conjunta. E eu acho que, nesse sentido, os nossos programas também têm essa oportunidade de dar uma grande contribuição nisso. Agradecido ao professor Jandir e, mais uma vez, bons elementos aqui que o professor nos apresenta para que a gente possa refletir, né? O contexto em que vivemos, o Brasil, as suas potencialidades, os seus desafios, essa tarefa aí da nossa área, né, do desenvolvimento, colocar essas questões em jogo. Agradecido pelo seu posicionamento. Muito bem. Espaço aberto para mais alguma pergunta. Não tendo, eu passo a palavra à professora Cíntia para suas considerações finais, vamos dizer assim, né? Boa noite. Então, muito obrigada, professor Jandir. Foi muito importante para nós esse momento. A gente sabe dos 1001 compromissos de todos, então agradeço muito a oportunidade de ouvi-lo, né, da sua dedicação a ler as perguntas, escrever, né, e estar aqui conosco para conversar, para responder também nesse documento virtual, digamos assim, né? Foi muito interessante para mim, pessoalmente, perceber as diferenças da sua formação
e como as diferenças da sua formação influenciam no modo como você enxerga o desenvolvimento regional no Brasil, essa interiorização dos programas, a importância dessa interiorização da ciência, né, ou a importância desses programas como instrumento de interiorização da pós-graduação. A gente lê em alguns momentos, em alguns documentos, esse argumento, mas ouvi-lo e vê-lo, né, falando mais de uma vez sobre como isso pode ser uma potencialidade para o nosso desenvolvimento ou para o modelo, né, de produção do conhecimento na área, foi bem interessante. Também gostei muito de ouvi-lo dizer sobre os desafios da atualidade, especialmente sobre o resgate das políticas sociais, sobre o aumento da desigualdade e, principalmente, sobre a importância da nossa área pensar o tema da desigualdade, levando em consideração, inclusive, a Constituição, né, o exercício que a gente tem normativo de realmente vincular o debate da diminuição das disparidades ao debate do desenvolvimento. Então, acho que traz elementos da sua formação, do seu ponto de vista, que são diferentes, assim, de alguns outros professores, diferentes também daquilo que eu costumo estudar, então foi muito interessante ver essas diferenças, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade e boa noite. Eu esqueci de fazer eu sempre faço uma observação antes de eu falar sobre qualquer temática que eu esqueci de fazer aqui, mas eu faço agora, né? No final eu faço, que eu sinto que eu sou um economista não convencional, tá? Porque eu acredito em coisas intangíveis, que outros talvez não acreditam, né? Eu acredito em capital social, eu acredito em capital sinérgico, eu acredito no poder das instituições, que são muito importantes. O institucionalismo, eu acho que me influenciou muito em um determinado momento da minha carreira. Eu acredito também no pertencimento, nesses valores que fazem com que pessoas, por mais que os dados, que os estudos digam à tua empresa, o teu negócio não pode estar aqui nessa cidade, porque está perdendo dinheiro, o indivíduo fica lá porque ele se sente com um compromisso social com a comunidade. E eu acredito em coisas assim, porque eu vivenciei elas ao longo da minha carreira. Então, como eu digo sempre para os meus alunos, né, o regionalista, que nós formamos regionalistas, os regionalistas eles têm que cheirar a região também. De algum momento ele tem que sair lá e ver os processos, dialogar com as pessoas, dialogar com as comunidades, que isso muitas vezes faz a diferença na forma do pensar e na forma de perceber os fenômenos. É por isso que eu acho que os métodos qualitativos são muito, muito ricos, né? Os quantitativos eles são mais duros, são frios, mas o método qualitativo nos permite muito mesmo esse diálogo. Recentemente, eu estou agora finalizando a orientação de um aluno meu da Guiné-Bissau, que fez um estudo qualitativo, né, entrevistando pequenos produtores rurais lá da África Ocidental, e foi muito rica as respostas, né? E nós percebemos o quanto que o processo de desenvolvimento tem desafios similares em diferentes países, o que nos permite cada vez mais estudos comparativos. Mas para isso é preciso a gente sair do convencional, pessoal. Saiam do convencional. Vocês não vão ficar conhecidos ou vão ser reconhecidos por fazerem o convencional. O convencional todos fazem, todos reproduzem. Em algum momento nós temos que ter essa ideia de fazer um não convencional, talvez usar instrumentais de outras ciências para estudar alguns fenômenos que nós vivenciamos e sempre estabelecer esse diálogo com as comunidades nas quais nós nos inserimos. Muito obrigado mais uma vez, professor Jandir. Eu passo a palavra ao professor Sandro, se gostaria de fazer as suas considerações finais também. Fique à vontade. Bom, professor Jandir, inicialmente quero agradecê-lo, né? Agradecê-lo pela oportunidade que o professor nos proporciona, primeiro do diálogo, né, em torno dos desafios da pesquisa no âmbito do desenvolvimento. Tá? Pelo aprendizado também em relação à dinâmica que o desafio da ciência do desenvolvimento pressupõe. E agradecê-lo pela disponibilidade de tempo e por fazer parte desse projeto, tá? Em que a gente busca
entrevistar, conhecer aqueles pesquisadores que estão na origem da área, que ajudaram a constituir a área, que são referência dentro da área, permitindo, inclusive, que a gente gravasse essa entrevista para que fique como uma memória, né, para as gerações, para nós, enfim, para as gerações de pesquisadores que virão no âmbito do desenvolvimento. Né? Sabemos que é preciso desprendimento de tempo, generosidade, né, para compartilhar os conhecimentos que vai se constituindo ao longo de uma trajetória e permitir que se compartilhe com os demais, né, mantendo esse registro, então. E da nossa conversa e dessa entrevista, então, realizada hoje, eu saio daqui com um aprendizado significativo. Né? Além daquilo que a professora Cíntia anuncia, o professor chama muito atenção para essa dialogicidade que as demandas epistemológicas da interdisciplinariedade exigem no fazer ciência, né, no fazer científico em torno do desenvolvimento. E essa dialogicidade, muito bem frisada pelo professor, ela inicia dentro de casa, ela inicia com os pesquisadores do programa. Né? E diálogo significa abertura para o outro. Né? Diálogo significa abertura, significa debate de ideias, né? Significa bom senso, significa o alcance do consenso, o que não significa mera concordância, pura e simplesmente. Né? Então, isso foi marcante quando o professor chama atenção para a necessidade primária dessa dialogicidade interna, dessa organicidade dialógica de um programa. Porque no ato seguinte o professor indica também que essa dialogicidade interna, a potencialidade dessa dialogicidade interna, ela alcança, em maior ou menor grau, o diálogo com a comunidade, com a sociedade civil organizada. Quer dizer, o diálogo que nós estabelecemos com a sociedade é o resultado da nossa capacidade interna de estabelecer essa condição de fala e de diálogo em torno de uma perspectiva, ou a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Seguramente isso é muito importante na sua fala, porque me parece também que o professor chama atenção para essa singularidade da nossa área na CAPES. Né? O nosso fazer científico multidisciplinar tem nos pressupostos da dialogicidade e da interdisciplinariedade a sua consistência, o seu diferencial, a sua possibilidade de contribuição. Se nós não formamos uma ciência no sentido duro do termo, né, com método e com objeto, porque a nossa composição é interdisciplinar, mas a nossa contribuição se dá exatamente pela organicidade, pela articulação, por essa capacidade dialógica circunscrita no âmbito interdisciplinar. Achei esse seu argumento de extrema importância, para além daquilo, evidentemente, que a professora Cíntia já chama atenção, mas achei esse argumento estratégico, fundamental, para que se possa caminhar com clareza, com tranquilidade e com consistência nessa direção. Né? E, quiçá, em algum momento, a gente possa, talvez até, ter discussões em torno de um campo científico com método e com objeto, né? Mas que talvez não seja a preocupação primeira, mas sim a capacidade de diálogo no fazer científico. Por tudo isso, desculpe me alongar aqui, mas por tudo isso lhe agradeço. Agradeço a oportunidade de ouvi-lo, né? Sobretudo de ouvi-lo aqui, nos seus argumentos, na sua trajetória e na sua bela contribuição para a área. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sandro. E eu agora passo a palavra ao professor Jandir para suas considerações finais e depois, então, eu, na condição de coordenador, vamos dizer assim, dessa noite, eu encerro os trabalhos. Professor Jandir, tenha bondade. Primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Né? Eu era muito tímido, pessoal. Eu soltei um pouco a timidez e eu fiquei muito falante. Então, sorte que vocês ficam cortando aí, né, o tempo, senão nós íamos até a madrugada mesmo.
E segundo, eu acho que a frase é do Montesquieu, se não me falha a memória, que diz que nós não precisamos estar nem acima nem abaixo dos homens, mas com eles. Eu acho que é isso. Eu acho que nós temos que estar juntos. Por que a nossa área é planejamento urbano regional, demografia, desenvolvimento regional? Se nós somos interdisciplinares, por que nós não estamos classificados lá na interdisciplinar? Porque nós temos um objeto comum de análise que se chama regiões. Tá? E essas regiões, elas têm dinâmicas diferentes, algumas boas, algumas ruins, mas que nos permitem uma riqueza de elementos de compreensão, de estudo, de pesquisa e debate, que é muito importante. Tá? E eu acho que é isso que nós estamos fazendo, que nós estamos criando. E sempre com essa ênfase, né, que o professor Sandro salientou muito bem, de ter esse diálogo junto com a comunidade. Né? Cada vez mais junto com a comunidade, isso é muito importante. Então, mais uma vez, eu agradeço, fico à disposição, né, do programa, fico à disposição desse projeto. Aqueles que estão me escutando, eu também fico à disposição. Eu me coloquei que aonde me chamarem eu vou. Aonde me chamarem eu vou. Só se tiver problema de saúde, de logística, que for muito complicado, de agenda, né, que às vezes complica também. Mas aonde me chamarem eu vou, pessoal. Nós, enquanto pesquisadores, nós temos o dever social, não sei se é assim que se fala, nós temos o dever ético e moral de estar junto com as comunidades. Então, aonde me chamarem, eu vou. Já andei todo esse Brasil e fora do Brasil, e em algum lugar, talvez, o nosso conhecimento seja importante. Então, desde já, o pessoal que está nos assistindo, me coloca à disposição, tem os meus contatos, né? Meus contatos são públicos, eu sou um servidor público, eu estou a serviço da sociedade. Então, naquilo que eu puder ajudar, contribuir com vocês, com os estudantes, com os pesquisadores, com os programas, seja quem for, eu estou à disposição. Tá? E, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos, professor Jandir. Aí no chat, muitas pessoas agradecendo, parabenizando também pela sua bela fala. Foi uma noite agradável, uma noite de aprendizagens, de reflexões e de também uma certa animação territorial, eu diria assim, e uma animação para nós mesmos como pesquisadores. Então, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade e dizer que foi uma noite altamente produtiva, reflexiva e de aprendizagens. E em nome disso, em nome do nosso grupo, em nome desse projeto da ciência do desenvolvimento regional, nós convidamos a todos a abrirem as suas câmeras e, do nosso modo, e mesmo distantes, mas tão próximos virtualmente, convido a todos a uma salva de palmas ao professor Jandir e aos participantes desse grupo. E com isso, nós encerramos, então, este nosso encontro. Colocamos à disposição, professor Jandir, naquilo que formos, naquilo que a gente puder contribuir também. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.